Inicie agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, Igreja do Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de oração. Um momento de alegria, um momento de felicidade, um momento que nós temos separado para agradecer as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, mas também um momento de pedir. E falando em pedir e agradecer, eu já quero deixar aqui, já quero lembrar aos irmãos que não esqueçam de fazer seus pedidos via chat, para que a Igreja do Senhor possa estar intercedendo por cada um deles. E nesse momento, em comunhão, vamos adorar, vamos louvar o nome do nosso Deus com um ministério de louvor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Tu vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar, Senhor, em mim. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Nesse momento, iremos fazer a leitura bíblica que se encontra em Salmos 27, do 1 ao 4. O Senhor é minha luz e a minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor é meu maior desejo. É morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Amém. Vivemos em tempos difíceis, mas temos um Deus que pode todas as coisas, né, irmãos? Nesse momento vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus que continue nos guiando, nos abençoando, continue nos dando força nesses tempos difíceis. Então oremos. Eterno Deus, soberano Pai, querido e santo que está nos céus, te rendemos graças a Deus por mais um dia acrescentado em nossas vidas, Deus. Te rendemos graças a Deus porque Tu és um Deus poderoso que tem cuidado de nós. Tu és um Deus que tem nos resgatado, Senhor Deus, os caídos. Tu és um Deus, ó Deus, que tem carregado nos braços, Deus, todo aquele que não consegue mais andar, que não consegue mais caminhar.
Ó Pai de infinita graça e misericórdia, te pedimos, ó Deus, bênção tamanha para a igreja do Senhor. Nos dá sabedoria e força, Senhor Deus, guia os nossos passos, que os nossos passos possam ser guiados pelo Espírito Santo do Senhor. E que a cada dia possamos buscar, possamos aproveitar cada minuto, cada segundo, cada milésimo de segundo na Tua presença, Deus. Porque não há lugar melhor do que estar em Tua santa presença. Pois é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Nesse momento iremos continuar adorando nosso Deus com o ministério do louvor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Todo ser que respira, louve ao Senhor, diz a palavra do Senhor. Então nós que também respiramos, vamos louvar o Senhor. Irmãos, nesse momento de missões, não podemos esquecer o quão é importante fazer missões, né? Estamos em campanhas estaduais
E quando fala campanhas estaduais, você lembra pessoas mais próximas, sim, claro. Então você pode fazer missões no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Você pode fazer missões em qualquer lugar. E temos maneiras de fazer missões. Quais são? Orando, indo e contribuindo. Orando, indo e contribuindo. Fazendo isso, nós vamos ajudar cada vez mais a manter, a propagar a palavra do nosso Deus. E Deus se agrada das ofertas e dos dízimos. Deus está feliz com as ofertas e os dízimos que são entregues em sua casa para mantimento da obra do Senhor, né? E nesse momento... Olá, batistas do Rio Grande do Norte, eu sou o pastor Adílio, missionário da nossa convenção para a plantação de igrejas. E nós estamos no campo de São Gonçalo do Amarante, né? A Congregação Batista Alvorada. Congregação Batista Alvorada. Projeto esse que nasceu no coração de Deus e há 3 anos entramos aí junto com o projeto Missões 40 na plantação desse trabalho. De lá para cá, muitas coisas têm acontecido. Tivemos a parceria com a Missão Pioneira para a construção do templo da nossa igreja e foi inaugurado no dia 4 de outubro de 2019. E Deus tem feito grandes coisas, grandes maravilhas para o seu povo, né? Uma das principais características do nosso projeto é o foco no relacionamento discipulador. Isso tem crescido dentro do nosso bairro, dentro dos nossos condomínios espalhados ali em Novo Santo Antônio, e isso tem contagiado as pessoas, o testemunho do Senhor Jesus Cristo, e nós temos focado nesses relacionamentos. E essa é uma das características principais da nossa igreja. Estamos avançando aí para sonhar com um novo projeto de plantação dentro de São Gonçalo do Amarante, precisamente ali no bairro chamado Parque Amarante. Estamos sonhando com esse projeto e pedimos que você, batista do Rio Grande do Norte, venha estar conosco nessa nova campanha, né? Participe da missão, contribuindo, mandando a sua oferta missionária, fazendo a adoção de um campo missionário. E aí com certeza você estará contribuindo com todos os missionários para o sustento da obra. Nós estamos lá 24 horas a serviço do projeto, e isso é fruto do seu trabalho. Você que é um parceiro nosso, nós estamos lá porque você nos enviou. Por isso nós louvamos a Deus por todos os batistas do Rio Grande do Norte, né? E que você possa estar a serviço do amor de Deus, esteja na missão. Chegamos ao momento mais importante do culto, o momento da palavra do nosso Deus, um momento de reflexão. Então, eu convido o pastor para trazer o que Deus colocou em seu coração, o momento da palavra. Queridos, boa noite, a graça e a paz de Jesus a todos. Sejam bem-vindos ao nosso culto de oração da Igreja Batista Betel. Que bom tê-lo aqui, que bom saber que você veio prestar um culto ao Senhor, neste culto que denominamos de culto de oração. Sabemos que orar é tão importante. A igreja do Senhor é uma igreja que deve orar, que deve, digamos que o combustível da igreja do Senhor é a oração, a palavra do Senhor. E nessa noite, desde já quero lhe pedir que coloque o seu agradecimento no chat, assim como o seu pedido de oração. Ao final, nós vamos estar orando por você e pedindo a Deus que esteja movendo, atuando segundo o seu poder, segundo a sua graça na sua vida. O desejo do meu coração é que você esteja bem, que este dia, que este culto chegue à sua casa e que a sua vida esteja em conformidade à vontade de Deus. Mas se alguma coisa aflige o seu coração, se alguma coisa está
tirando sua paz, de alguma maneira você está incomodado, abra o seu coração nessa noite. Você betelino, você não betelino, Deus quer falar com você pela sua palavra. E é tudo que temos, é a palavra do Senhor, para a glória de Deus. Amém? Antes de expormos a palavra, eu queria dar alguns avisos. Meus irmãos, nós estamos aí avançando para o final, já passamos aí do meio do mês de julho. E dia 1º de agosto, aqui em Mossoró, também Natal, nós teremos uma reunião, né, dos pastores da ordem, dos pastores lá em Natal da Convenção, para deliberar sobre a volta das igrejas batistas. O critério que combinamos é analisarmos a taxa de contaminação, os leitos de UTI, como é que está o percentual, não é? Ver o quadro geral. Aqui no Oeste nós temos o pastor Cristóvão, que é da área de saúde, que nos ajuda muito nisso. É possível que vá voltar agora em agosto, sim. Não no comecinho, teremos a reunião no sábado, não é que domingo a gente já volta, mas na semana seguinte, provavelmente, a gente comece a voltar. E como será isso? Não será, né, do jeito convencional que era, obviamente que não de começo, né? Essa volta, provavelmente teremos uma lista, a nossa secretária vai atendê-lo, você vai colocar seu nome, veremos os limites aí de acordo com cada igreja, o tamanho, para o distanciamento nos bancos. Queremos voltar com segurança, com alguns critérios, até que isso tudo tenha passado e a gente libera. Mas por esse motivo, já estamos trabalhando com o pessoal da mídia, Fernandinho e toda a equipe dele, também o pessoal do louvor já vai estar sendo informado, Fernando. Nós já vamos trabalhar então a transmissão ao vivo. Quando começarmos desse modelo, nós teremos um limite de pessoas aqui, por causa da lista, um grupo tal dia, na outra semana outro grupo, mas aqueles que não estiverem na lista poderão assistir ao vivo, e nós já estamos trabalhando para ver como isso será feito, para que todos participem, tá bom? Eu queria te pedir, ore por isso, ponha nas suas orações, ore a Deus para que o Senhor mova de forma soberana e que haja paz no coração dos pastores, sabedoria dada por Deus. Eu queria então começar hoje e terminar domingo uma série de 2 palavras no Evangelho de João, no capítulo 4, exatamente. João 4 fala da mulher samaritana, lembra dela? Nós estamos num período de campanha estadual da nossa junta de missões, e eu queria então trabalhar com os irmãos, ver com os irmãos hoje, quarta-feira e domingo, a perspectiva, aquilo que o Senhor nos ensina através desse evangelho, do capítulo 4 do Evangelho de João. Então, nessa feita, eu gostaria que você abrisse João capítulo 4, a partir do verso 1. Hoje eu vou ler do verso 1 até o verso 15, e na outra semana vamos continuar na segunda parte. Vamos ler então. A palavra do Senhor diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia e retirou-se outra vez para a Galileia. Verso 4. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, 12 horas, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber,
tu darias, tu pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir buscá-la. Amém. Só até aqui. Vamos orar. Feche os seus olhos. Eu queria que você nessa oração pedisse ao Senhor que falasse, que abrisse os seus ouvidos, o seu coração, e que Ele iluminasse seu coração para que nessa noite a palavra entre e produza uma semente de vida, de fé, de libertação, de consolo e de cura no seu coração. Soberano e eterno Pai, eis aqui as nossas vidas diante da verdadeira, única e soberana palavra, da palavra verdadeira e da fonte da vida, da palavra que transforma a vida do homem, da palavra que muda a vida do homem. Nesta noite, Senhor, fala o coração da sua igreja, olha o coração do teu povo, veja este que está assistindo, e segundo o seu poder e conforme tua vontade, opera para a glória do seu nome, e que esta palavra, ela cumpra, ó Deus, o propósito pelo qual foi enviado aos corações. É a nossa oração, no nome de Jesus. Glória a Deus. Diga amém. Meus queridos, o Evangelho de João é um dos evangelhos mais bonitos, mais conhecidos, muito usados. É aquele evangelho que a gente sempre pede para que se aplique aos novos convertidos, a revestinha de João, não é? Nós temos aí da nossa convenção, porque é um evangelho de linguagem fácil, mas não significa que não seja profundo, que não tenha verdades aqui tão profundas para transformar, para mudar a vida daqueles que estudarem, buscarem. E eu queria fazer aqui alguns comentários antes de entrarmos exatamente no texto. João tinha um objetivo quando escreveu. O apóstolo queria mostrar para o povo judeu, para o povo que vivia naquela região, judeus e gentios, sobretudo aos judeus, embora seria para todos também, que este Jesus que andava entre eles era Deus. Ele não era um fazedor de milagres, ele não era apenas um homem, como tantos se levantaram em Israel, que simplesmente dizia ser o Messias, e o coração daquele povo sedento por um libertador, então acreditava e se frustrava depois, porque quantos Messias se levantaram falsamente ali. João quer dizer que este homem, este Galileu, este homem que andava, chamado Jesus, ele era Deus. Então o foco deste evangelho é narrar as obras do Senhor, mas mostrando que este Jesus também era Deus, embora fosse visto em figura humana, ele era Deus. Mas João também tem um outro aspecto interessante nesse evangelho, porque esse evangelho trata de 7 milagres que Jesus realizou e que João narra aqui, mas não são milagres, simplesmente milagres, como muitos hoje em dia pregam e fazem até culto de cura, culto de libertação, com enfoque apenas no milagre, com enfoque no poder, para a demonstração do poder. Não. João narra 7 milagres aqui, mas na perspectiva desse evangelho, eles são conhecidos como sinais, porque eram mais que milagres. Era mais do que multiplicar pão, ele era o pão da vida. Era mais do que dar à vista a um cego, ele é a luz do mundo. Era mais do que transformar água em vinho, ele tem poder sobre os elementos, porque ele é o Criador. Meus queridos, era mais do que dar a vida a um morto,
Ele é a ressurreição e a vida. Veja que não se trata de milagreiro. Jesus não era um milagreiro. Jesus não era alguém que ficava buscando espectadores para produzir espetáculos de milagres. Não, eram sinais, evidências de que este homem era Deus e veio mudar a vida daqueles que cruzavam o seu caminho, daqueles que o recebiam como seu Senhor e Salvador. Então João escreve este evangelho para mostrar o Verbo encarnado, o Deus Todo-Poderoso. E aqui no capítulo 4 narra a história da mulher samaritana, e eu quero nesta noite, junto com os meus irmãos, então mostrar aos irmãos a importância que Jesus nos mostra, que é a importância de amarmos o pecador, de irmos ao pecador, a importância de que nós precisamos pregar o evangelho, porque hoje em dia todo mundo tem uma religião. Você já percebeu que todo mundo tem uma religião? E muita gente tem uma religião que parece muito com a sua, é cristão. E parece ainda mais, muita gente tem uma religião que parece tanto com a sua, que é protestante ou evangélico. Mas a questão é que, será que estas pessoas, será que o mundo, que hoje é até moda dizer que é evangélico, será que esta religião que estão seguindo, a palavra religião vem do latim religare, religar exatamente o ser humano a Deus, será que de fato este evangelho, essa religião que estão pregando, ensinando, pode mudar a vida das pessoas? E se pode, por que não tem mudado? Porque nós encontramos tantas pessoas cambaleando, caídas, sem direção, em depressão. Não estou dizendo que não possa ter, porque existem causas diferentes, mas eu estou dizendo pessoas desanimadas, desacreditadas no próprio evangelho. Que religião é essa? Jesus aqui nos ensina algo muito especial, que eu começo hoje e termino no domingo, e eu queria então trazer três lições que podemos tirar desse texto, que eu queria que você entendesse comigo e focasse comigo. A primeira é anunciar o evangelho intencionalmente a todos os homens. Esta é a primeira coisa que nós temos que fazer, anunciar o evangelho de forma intencional a todos os homens. Perceba que Jesus foge desse problema inicial do verso 1, onde havia os fariseus começam a discutir, a levantar quem fazia mais. Esse não era o tipo de assunto que interessava Jesus. E eu digo, esse não deve ser o tipo de assunto que a igreja deve se meter e ficar enrolada e perder o tempo. Quem faz mais? Quem batiza mais? Que igreja é maior? Aonde tem mais gente? Esse é o tipo de assunto que não interessava Jesus. Ele não se interessa por esse assunto quando se levanta entre os fariseus e coloca os discípulos de João com os discípulos dele sobre essa perspectiva. Há gente que gosta dessas conversas. Há pessoas que adoram saber o tamanho da igreja do pastor. Há pessoas que adoram ficar perguntando a quantas pessoas tem no seu PGM, mas na intenção de ficar discutindo a numerologia dentro da igreja. Jesus não se interessava por esse assunto, mas Jesus se interessava em pregar o evangelho para salvar vidas e levar vidas aos céus. Então a primeira coisa aqui, anunciar o evangelho intencionalmente a todos os homens. Mateus capítulo 28, verso 19, vai aparecer aí na sua tela. O capítulo lá e o versículo é claro, ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus então sai aqui e ele vai, a palavra de Deus diz, ele sai da Judeia por causa dessa confusão, e ele fala, eu tenho mais o que fazer, eu vim fazer a vontade do Pai, e é anunciar o evangelho do meu Pai. E ele sai no capítulo 3, deixa a Judeia e vai para a Galileia. Ele sai para anunciar. Meus irmãos, a primeira coisa que eu queria ver aqui é que se o crente que perdeu a vontade de falar do amor de Cristo, se você não tem mais nenhuma perspectiva no seu coração, não lhe arde mais saber que pessoas estão morrendo, que pessoas estão sendo enganadas, que pessoas estão sendo
estão naufragando na fé, sabendo que pessoas estão sendo levadas a um evangelho de engano, um outro evangelho, como o apóstolo Paulo fala em suas cartas. Se isso não lhe incomoda, se você não tem vontade de ir à rua, de falar para o seu amigo, de falar na faculdade, de falar do seu vizinho, se você não se preocupa mais com isso, por favor, reveja a sua caminhada com o Senhor. Algo está fora do lugar, está faltando algo, porque Jesus se importava em anunciar o evangelho a todos indiscriminadamente. Ele queria anunciar o evangelho, e essa era a primeira coisa nessa noite. Como está o seu coração? Há uma vontade de ir às praças, há uma vontade de sair. Eu sei que nesse não é o momento, nós não podemos, mas eu estou dizendo, no seu coração isso queima de compartilhar a Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus, sabendo que vidas estão entre o céu e o inferno, e você pode ser um instrumento de Deus para anunciar o evangelho da salvação. Jesus nos deixa o exemplo. Podemos dizer que neste texto nós temos aqui a primeira ação missionária transcultural. Sim, transcultural. Jesus vai, ele começa um pouco atrás nesse evangelho, os sinais se manifestam ao mundo, fazendo sinais ali em Caná, lembra? 2 sinais em Caná. Então ele começa, e aqui ele quer anunciar o evangelho. Essa é a primeira coisa. E eu deixo essa pergunta para você, vai aparecer aí. A pergunta é: arde o seu coração por anunciar o evangelho ao pecador? Ah, meu irmão, a igreja foi chamada para isso. A igreja foi chamada. Podemos fazer ações, mas independente das ações coletivas, a igreja está na rua, porque a igreja são vocês. Estão nas praças, estão nas faculdades, nos colegas, no trabalho, estão voando, estão andando de carro, estão comendo em restaurante, estão em todos os lugares, e em todos os lugares há pessoas que precisam do evangelho. Você tem sido esse instrumento. Segundo lugar que queria observar com os irmãos aqui, vai aparecer aí na sua tela o segundo ponto: é preciso correr perigos por amor das almas perdidas. Olha o verso 4, diz assim: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E chegou no verso 5, pois a uma cidade samaritana chamada Sicar, que significa lugar dos bêbados, dos bebuns. É o que significa o nome dessa cidade. Existia 3 caminhos para ir para a Galileia da Judeia. 3 caminhos: pela costa, pelo outro lado, tipo norte, sul, e pelo meio. O caminho mais curto, mais ligeiro, era o caminho que passava nas terras samaritanas, mas era o mais perigoso, era o menos indicado, o menos conveniente. Mas a Bíblia diz que era necessário. Intencionalmente o Senhor decide passar ali. Ele quis se arriscar em passar ali. Ele decidiu passar ali. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque não existe como pregar o evangelho se não houver um amor no coração, que este amor te leva a correr riscos, porque estar vivo é um risco, viver nessa terra é um risco, mas é por amor do pecador que nós vamos lá, e que muitas vezes nós vamos em praças. Perceba nesses dias, a juventude desta igreja tem ido à praça, e eu fui uma vez, a de Cleide e a equipe sempre tem ido, e eu fico orando por esses jovens, pela igreja, porque é um risco. Ou não é um risco? Está indo ali levar o pão, ajudar, fazer um pouquinho. Mas é um risco de toda forma, porque é uma pandemia. E ainda que não fosse, nós sabemos que ali tem pessoas drogadas, pessoas que muitas vezes estão embriagadas. Mas é um risco, e é por amor que se faz. Jesus entrou em terra samaritana por amor. Uma cidade chamada a cidade dos bêbados, Sicar. É interessante. Capítulo 11 de 2 aos Coríntios, verso 25, Paulo narra, vai aparecer aí,
foi náufrago, foi espancado, sofreu como um cão. O texto diz que ele sofreu por amor do Evangelho. Nenhum outro apóstolo sofreu como o apóstolo Paulo, foi 3 vezes açoitado, o texto sagrado diz. Há riscos quando nós pregamos, porque aqueles que se levantam, aqueles que não querem, aqueles que vão se opor, que vão perseguir, mas é por amor. E a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina que nós devemos ir anunciar, que isso tem que arder no coração, e nos ensina que mesmo havendo risco, nós precisamos fazer isso, porque esse é o papel da igreja. E muitas vezes minha vida não, sua vida só faz sentido se ela trilhar o caminho da vontade de Deus. Deixa eu te dizer, apesar dos riscos, olha só que coisa, é o caminho mais seguro para você, é o caminho que Jesus escolheu para que a igreja ande. Aleluia! É o caminho mais seguro, acredite nisso. Eu me lembro que há muitos anos atrás, na cruzada estudantil, do qual participei, fui aluno, fui instrutor, me formei, e ia para os interiores da Paraíba pregar o Evangelho e plantar igrejas. Já fiz muito isso. E eu me lembro que nós, durante o dia, passávamos estudando e orando, até 2 horas, e 2 horas, sol a pico, a gente saía para a cidade, em grupos grandes, e aí dividíamos 2 e 3, e espalhávamos por todos os bairros de pequenas cidades do interior para pregar o Evangelho. E à noite voltávamos, comíamos, dormíamos em caiques naqueles colégios, e íamos preparar para passar o filme Jesus à noite nas praças. E eu me lembro que em algumas ruas que nós entrávamos, cidades extremamente católicas e de povo muito rígido, eu me lembro que teve uma situação que um grupo de amigos foi anunciar, e quando pregava e falava do amor de Jesus, alguém pegou um facão lá dentro e saiu atrás para matar, para ferir essas pessoas. Há risco, sim! Sempre há risco de rejeição, até risco de vida. O apóstolo Paulo narra isso, mas é o amor de Deus que nos move. Mas ainda que há risco, o povo de Deus não é peru. Quem morre na véspera é peru, meu irmão. O povo de Deus está seguro debaixo da sua vontade, obviamente com prudência e com sabedoria, mas nunca com covardia, para anunciar o Evangelho da graça de Deus. Preparei uma igreja uma vez, implantei uma igreja em Cabedelo, isso, cidade portuária da Paraíba. Geralmente cidade portuária, há muita prostituição, muita droga e bebida. E eu me lembro que os cultos iniciais fazia com 3, 5, 6 pessoas. E teve um culto especial que eu fui, e nesse dia estava só. Eu pregava, eu tocava, eu orava, eu fazia tudo. E tinham 3 ou 5 bêbados no auditório me ouvindo, e eu preguei. Quando saí, entrei no meu carro, um chegou na porta assim, bateu, eu já tinha fechado a igreja, eu abaixei o vidro, ele tirou uma faca e olhou para os meus olhos e disse assim: está com medo, pastor? E eu olhei para ele e disse: não estou com medo. E ele trouxe a faca até aqui pertinho. Está com medo, pastor? Depois guardou a faca. Só estou testando o Senhor. Há riscos, mas é por amor ao Evangelho. Como está o seu amor? Você está disposto a correr riscos para anunciar o amor de Cristo? Porque alguém correu risco para anunciar para você. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que o Senhor quebra tradições, quebra barreiras. Olha o verso 9, o que ele diz quando ele encontra com esta mulher. No verso 9 do capítulo 4, vamos achar o verso 9 aqui.
Ele diz: então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, uma mulher que sou samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus não estava preocupado com tradições, com ritos, com regras que eram regras de homens, que para ele o principal era o amor, era uma vida ser salva. Ele era um rabino ainda mais complicado ainda, um rabino falando com a mulher samaritana. Eu não vou aqui, para não demorar, a entrar no mérito do porquê dos samaritanos, mas, meus irmãos, veja, Jesus está quebrando. Muitas vezes nós somos tão mecânicos, tão ritualistas, tão cheios de coisa que impede o evangelho de ser pregado. As nossas tradições. O evangelista Mateus trata isso em um dos capítulos, dizendo: as vossas tradições, Jesus dizendo aos fariseus e escribas, estão destruindo, impedindo aqueles que cheguem ao reino de Deus. As vossas tradições, as tradições impedem muitas vezes o evangelho chegar ao coração. Você percebe isso? As nossas tradições fazem isso. Nós precisamos quebrar essas tradições, destruir essas tradições. Nós precisamos que o amor seja muito maior do que esses ritos. Tem coisas no coração do homem que muitas vezes é tão complicado, é tão difícil, que as pessoas falam: eu não quero participar porque é tanta complicação. O evangelho é simples. Jesus simplesmente anunciou. Ele lançou ali, ele foi muito hábil, muito sábio em promover, introduzir uma conversa com aquela mulher, e por fim ele quebra e ela fica espantada, porque os samaritanos não se davam com os judeus, e você conhece a história. Eu não vou perder o tempo aqui agora em falar, talvez em outro momento, mas o fato é que Jesus chocou, mas porque ele amava. Os discípulos chegam, ficam abismados, não falam nada, mas ficam, como nós lemos no texto. Eles não falam, mas eles ficam. Jesus conversando com a mulher. As tradições não podem ser maior do que o seu amor, porque para Deus não foi. Jesus não aceitou isso. E ela diz: como tu que é judeu, pede para mim, mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Oh, meu querido, é porque a fonte da salvação, é porque aquela mulher estava enganada, é porque aquela mulher estava completamente iludida na religião que seguia. Por isso Jesus precisou ir a ela e quebrar toda a tradição para dizer: não, você está em um caminho de engano. Você consegue entender isso? Lucas, vai aparecer aí, Lucas capítulo 7, verso 36. Aquela pecadora que vai a Jesus e chora, e derrama o bálsamo, e se derrama aos pés do Senhor, e as pessoas que estavam ali ficam atordoadas, repreendem e acham aquilo um absurdo. Jesus quebrava tradições por amor ao pecador. Você está disposto a quebrar tradições, muitas vezes a ser mal visto, por amor ao pecador? Deixa eu te contar uma outra história, essa bem atrás. A primeira igreja que eu assumi em Maceió ainda, era uma igreja de praia. Eu tinha aberto essa igreja, e era uma igreja a algumas quadras da praia, na orla de Ponta Verde, não, de Jatiuca, ou Ponta Verde, eu não me lembro, na divisa ali. E eu tinha marcado com os irmãos para irmos jogar vôlei na praia uma vez por semana. A praia tinha aqueles campos de vôlei, de futebol, e um grupo de jovens e homens mais velhos também. Eu tinha marcado para irmos jogar vôlei, e a intenção era futsal uma semana, vôlei na outra, para alcançarmos públicos diferentes, uma de colegas e outra na praia. E fomos, esse grupo, montamos as redes e começamos. No que começamos a jogar, começou a parar alguns jovens e começou a estar ali. E a questão é que, naquele dia especial, havia alguns jovens que tinham uma opção sexual, e eu estou falando de muitos anos atrás, que não era a que nós sabemos que é bíblica. Eles tinham uma definição, opção sexual,
pelo homossexualismo. Estava evidente, claro, e eles não escondiam, e eles se aproximaram e quiseram jogar. E eu prontamente falei: não, venham jogar conosco. E de repente um irmão, ovelha, me chamou, falou: pastor, é o seguinte, eu não vou ficar aqui. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: não, pastor, eu não vou ficar aqui, porque passa um amigo meu me ver jogando com esses caras aqui, vai pensar mal de mim. E eu falei: meu irmão, mas nós estamos aqui com a igreja, não, é público, há muita gente, a aula está cheia, não existe, nós estamos aqui para abençoar, para levar o evangelho ao coração dessas pessoas. Meus irmãos, e eu fiquei pensando naquilo, e eu nunca esqueço essa história. Ele não queria se arriscar, ele não queria quebrar as tradições, ele não queria se expor, mas ninguém estava fazendo nada errado. Nós estávamos ali intencionalmente para evangelizar, para quebrar os paradigmas, para dizer: o crente, apesar de não aceitarmos no sentido de a Bíblia nos fala que a sua vida está errada, a sua opção não é opção bíblica. Nós queríamos conquistar o coração daquelas pessoas e pregar o evangelho a elas, e deixar que elas escolhessem o caminho da verdade. Nós não íamos escolher por elas, mas nós estávamos ali para dizer: Jesus te ama, eu não posso não quebrar as tradições, porque o homem vai dizer isso, o outro vai dizer aquilo. É disso que eu estou falando. Jesus, por várias situações, em várias situações, ele não se importou com o que diziam, porque ele não estava fazendo nada errado, ele estava amando e querendo pregar e salvar pessoas do erro. E essa mulher estava numa vida errada, numa religião errada, num evangelho completamente errado, vivendo uma vida completamente distorcida. Eu lhe pergunto: você é daqueles que quebram as tradições, ou você está preocupado muito com a sua reputação nesse sentido? Eu vou por último, quarto ponto, será colocado aí: ofereça a água da vida, a verdadeira água que jorra para a vida eterna. Exatamente. Veja, Jesus replica: se conheceras o dom de Deus, de quem lhe pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria a água viva. Verso 10. A intenção de Jesus e a intenção da igreja é levar a vida, a água verdadeira. Entenda, esta mulher estava presa à tradição, a um poço, a uma fonte que... Ele faz aqui uma analogia. Eu vou pedir Fernando que coloque aí Jeremias capítulo 2, verso 13. Ele fala aí das cisternas. Lá o Senhor diz, o profeta diz: deixai o manancial de águas vivas. E vocês querem abrir essas cisternas. O povo estava abandonando Deus, a fonte verdadeira, a fonte da salvação, a fonte da alegria, da vida espiritual sadia, para ir atrás de águas ruins, amargas e artificiais. É disso que o texto está falando. No verso 14, ele diz... Olha o que ele diz no verso 14: aquele, porém, que beber da água que eu vos der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para onde? Para a vida eterna. Jesus está falando e oferecendo a salvação, uma limpeza espiritual, a tirada da tradição, deste poço que era uma tradição, de Jacó que era um ídolo no coração dessa mulher. A intenção de irmos, e nós aprendemos aqui que o que devemos fazer é oferecer a água viva. Esta mulher aparece meio-dia. Por que meio-dia? Porque ela não vinha com todas as mulheres, porque ela tinha uma vida completamente devassa, fora dos padrões, e ainda sendo mulher para aquela época, pior ainda. Então ela vai ao meio-dia, sol escaldante. Jesus, de propósito, intencionalmente vai, provoca, se arrisca, e ele, depois que abre esse diálogo, ele então oferece de forma inteligente. Ele vem e ele diz: eu tenho algo para você. Esta mulher tinha uma religião. Os samaritanos, eles só criam na Torá, no Pentateuco, né? Ali eles não criam no resto do Antigo Testamento. Por isso, lá na frente, quando se trata da adoração, Jesus narra e fala: os judeus sabem o que adoram, vocês não sabem o que adoram. Ela vivia um falso evangelho, no sentido de uma falsa religião.
Há muitas pessoas que estão vivendo o evangelho, mas um evangelho de erros, de doutrinas erradas, de enganos, sendo manipulados, porque elas não estão sendo saciadas. Essa mulher imediatamente ela expõe a sua vida e ela diz: "Oh Senhor, eu venho aqui." Havia uma sede profunda no coração dela, ela estava ressequida por dentro. Mas a conversa dela, a partir do 11, ela começa a dizer que o poço é fundo, ela começa a argumentar com o Senhor. Então ela fala do poço, ela fala de Jacó, ela fala da sua família, das tradições. Mas o que na verdade ela não entendia, que ela era uma coitada, necessitada, pecadora, e que agora foi lhe oferecido a água da salvação, a água espiritual. Para os judeus, purificação. Jeremias fala do manancial verdadeiro que Israel havia abandonado, que os samaritanos, por se misturarem, por serem um povo cativo pelos assírios, e que depois veio, e outros povos também vieram, e eles se misturaram, e depois deu essa nação, e aí os judeus não gostavam, porque sabiam que eles eram uma nação misturada, e que também só tinham o Pentateuco que criam e que seguiam. Veja que a religião dessa mulher era uma religião que não saciava, porque ela não tinha fonte verdadeira. Quantas pessoas estão morrendo, bebem, mas não se saciam, vivem, mas não estão felizes, fazem tudo o que querem, mas os seus corações, suas vidas, apesar de crer numa religião, é uma vida de pecado e de coisas erradas, como a desta mulher que veremos domingo. Jesus estava anunciando o evangelho e abençoando para levar a salvação, conversando, abrindo um diálogo, dizendo: "Se tu souberas quem te pede a água." Ele usa toda a inspiração e a sabedoria para entrar e expor ao coração daquela mulher a verdade, para ela perceber que ela não era feliz, não podia ser feliz. E ele faz um trocadilho usando aquele poço e aquela fonte para tirar ela da tradição, da religião morta, dos conceitos mundanos que não podem mudar a vida do ser humano, porque só a verdadeira água que jorra para a vida eterna, Jesus é essa água, pode mudar o ser humano. Amém? Queridos, eu quero terminar então essa primeira parte fazendo aqui 3 aplicações para as nossas vidas que podemos aprender nesse texto. A primeira delas é que não podemos perder a vontade de pregar o evangelho. Eu queria nessa noite que você entendesse que este é o seu chamado e este é o chamado da igreja. Não podemos perder de vista o pregar o evangelho, porque esta é a vontade de Deus. Se você não sente vontade de anunciar Jesus, alguma coisa está errada. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui dentro desse texto é que temos que ir ao pecador. As pessoas vêm à igreja, claro, nós convidamos, mas antes você tem que ir ao pecador, anunciar, provocar uma situação intencionalmente, como diz a IEM, né? A Igreja Multiplicadora, usam essa terminologia, intencionalmente falar do amor de Cristo. E por fim, nós precisamos ir para anunciar a verdadeira fonte da vida. Eu sinceramente, muitos se empolgam com as estatísticas e números que se dão por aí, de evangélicos, de crentes, protestantes. Meus irmãos, não se enganem. Há muitos poços que águas têm sido tiradas para saciar a sede, mas essas águas, elas só colocam essas pessoas mais dependentes e carentes e aprisionadas a este poço de tradição e de escravidão. Elas não podem mudar a vida dessas pessoas, nem saciar, transformando o coração dessas pessoas. Não podem, porque esta água não é a água que corre do trono de Deus, não é a fonte da água viva que jorra para a vida eterna. Por isso você precisa anunciar a verdade de Deus, pelo amor, em coragem, para a glória do Senhor. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração. Nós vamos ouvir uma canção e vamos voltar para orar. Amém?
passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas, fonte de águas vivas. tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Glórias a Deus. Depois dessa linda canção, eu quero lhe convidar nessa noite a orarmos. Jesus é o nosso exemplo, não é? Jesus é aquele que nos inspira. Jesus é aquele que nos salvou para nos usar. É disso que eu vou falar domingo.
Como é maravilhoso andar com Jesus, aprender com o Senhor. Há tantas outras coisas nesse texto que não falei devido ao tempo, mas poderíamos falar tantas coisas nessa primeira parte, mas escolhi elencar esses 4 pontos. E eu queria orar com você agora. Orar pelos pedidos que você colocou, agradecer a Deus junto com você e pedir ao Deus Todo-Poderoso, que pode, por sua misericórdia, acudir e ouvir a nosso clamor, nossa voz, nosso apelo pela angústia, por este mundo caído, esses homens caídos, pecadores. Ele pode e Ele vem ao seu socorro. E eu quero que você creia nisso nessa noite. E juntos vamos orar e pedir a Deus. Feche os seus olhos. Amado Deus e querido Pai, vivemos em um mundo caído e o homem é um ser caído. Graças a Deus te damos por Jesus Cristo, que nos salvou, nos encontrou, regenerou e tem nos aperfeiçoado pelo poder do seu Espírito através da sua palavra. Querido e amado Pai, eis aí o teu povo que escuta, talvez alguns que ainda não fizeram uma decisão pelo Senhor, e eu lhe peço que nesta noite estas pessoas se arrependam, lhe reconheçam como Senhor e Salvador e peçam perdão pelos seus pecados, e que o Senhor escreva os seus nomes no livro da vida, e que a partir de hoje elas possam provar dessa fonte que jorra para a vida eterna. Louvado seja Deus. Mas também pelo teu povo, que muitas vezes esquece e por causa da natureza humana cai nas tradições, voltam a beber desta água de tradição que nada pode fazer, e também quantos estão enganados e bebendo de um poço de tradição, de uma água que não é chamada de água viva, que não pode saciar o coração e o interior do homem, e nada pode fazer por ele, a não ser matar a sede do corpo mesmo. Senhor, em nome de Jesus, que esta água, que é o teu poder, teu Espírito, a tua palavra, possa jorrar, possa agora aliviar, possa agora penetrar, possa trazer alívio, refrigério a este coração que nos escuta hoje, que ouviu não este pregador pecador, mas que ouviu a tua palavra. Senhor, opera nesse coração no nome de Jesus, faz a tua obra. Senhor, olha os pedidos do teu povo, são tantos, por tantas situações. Muitos podem dizer, mas pedir a Deus é bíblico, o Senhor nos ensinou a pedir, e também nos ensinou que assim seja feita a tua vontade, mas podemos pedir, e eu peço junto com os meus irmãos, Senhor, socorra-os, visita segundo o teu propósito, chega junto desta família, desse casal, dessa situação, dessa enfermidade, dessa crise financeira, chega com a tua providência, conforme o teu poder, segundo o teu querer, meu Deus, no nome de Jesus. Ah, Deus querido e Pai amado, bendito seja o teu nome. Age sobre a tua igreja e opera na vida do teu povo, para que o teu povo glorifique e testemunhe das tuas grandezas. Também queremos te agradecer por quanto o Senhor tem sido tão bom e o teu povo tem agradecido. Louvado seja o teu nome. Nós agradecemos todos juntos, porque até aqui nos ajudou o Senhor, por guardar as nossas vidas nessa pandemia, pelo pão, pelo vestir, pelos livramentos, por vivermos, olharmos, enxergarmos, respirarmos. Deus, por tanta bondade e dádiva, muito obrigado. Ainda oramos pelas famílias enlutadas. Consola, Senhor, conforme o teu poder, pelo Espírito Santo. Oh, aquele pai, mãe, vovó, tio, titia, consola, meu Pai. Chega junto e que haja salvação nesses corações. Também aqueles que estão lutando pela vida, num leito, em casa, põe tua mão, és o autor da vida. Agindo Deus, quem impedirá? Meu Deus, ainda pedimos pelo nosso país, nossa cidade, estado e pelas nações. Tenha compaixão, sopra teu vento, para que haja no coração do homem ciência, sabedoria para uma vacina, um remédio. Tenha compaixão e perdoa os nossos pecados, da humanidade, o pecado da tua igreja, e ajuda-nos, Senhor, a passar por esse momento. Dai-nos a tua direção quanto à hora e à forma de voltarmos. Aceita o nosso culto nesta noite e obrigado pela tua palavra.
Dá-nos um resto de semana em Tua presença. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Diga amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Convido você para estar atento à nossa programação. Os jovens no final de semana, os temas são maravilhosos. Nosso EBD domingo de manhã, 10 horas. Nosso culto domingo às 18h30. Eu vou terminar essa mensagem falando de um outro aspecto, continuando da onde nós paramos. Quero lhe convidar a estar conosco. Que Deus te abençoe, que Deus guarde sua vida, que Deus faça um milagre dentro do seu coração, que essa água jorre para a vida eterna em sua vida. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a consolação do Espírito estejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Tenham todos uma boa noite. Deus abençoe.